Bom dia, minha gente. Daqui a pouco estarei fazendo o meu relatório complementar ao projeto que visa coibir abuso de poder por parte de autoridades em todo o Brasil. Esse fim de semana, o jornal o Globo publicou um artigo do juiz Sérgio Moro criticando o meu projeto. Eu sou relator. A Globo não teve a gentileza, o jornal o Globo não teve a gentileza de me convidar para replicar o artigo. Hoje pela manhã estou mandando para o jornal um texto. Eles publicam se quiserem. Eu já perdi a confiança nesse jornal e na sua independência há muito tempo. Mas como é minha obrigação, mando o texto para eles. Mas como daqui a pouco vou relatar o projeto, finalmente vou relatar na Comissão de Assuntos Jurídicos, na CCJ, eu preparei um texto e vou ler esse texto aqui para vocês. A título de epígrafe eu coloquei o seguinte: o individualismo, o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Essa é a epígrafe. E eu digo então o seguinte: o juiz Sérgio Moro publicou em jornais nesta terça-feira um arrazoado contra o projeto de lei de abuso de autoridade, citando especialmente a experiência norte-americana, complementada por argumentos de Rui Barbosa. Ele pretendeu congelar no início do século passado e trazer para hoje conceitos de direito que estão inteiramente superados na atualidade. Ele dá um mergulho no passado. Ninguém é contra a independência da magistratura e do Ministério Público e autoridades democraticamente constituídas. Mas é um retrocesso na estrutura legal de qualquer democracia possibilitar que essas autoridades, abusando de direitos do cidadão, abusem da própria dignidade de sua investidura. Não se trata apenas de juízes. Trata-se do guarda da esquina que aborda um motorista para achacá-lo, por exemplo. O exemplo norte-americano sobre a tentativa de impeachment do juiz Samuel Chase, da Suprema Corte, não tem nenhuma pertinência para a discussão do projeto de abuso de autoridade. O impeachment foi aprovado pela Câmara e foi rejeitado pelo Senado. O que tem isso a ver com um eventual processo por abuso de autoridade que venha a ser promovido sob os ditames do projeto de lei que nós estamos discutindo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O projeto se remete ao próprio judiciário. O julgamento é remetido ao próprio judiciário do eventual abuso de autoridade. Estaria, acaso, o juiz Moro com medo de ser julgado por seus próprios pares, no caso improvável de ser denunciado por abuso de autoridade? Não cuidariam esses pares de repelir qualquer denúncia improcedente contra ele? Por outro lado, se a denúncia fosse acatada, não seria forte indício de cumprimento da justiça? Mais adiante, observa o juiz Moro, abro aspas, o projeto não contém salvaguardas suficientes para o exercício da magistratura. O projeto afirma que, abre aspas, a interpretação não constituirá crime se for razoável, mas ignora que a condição deixará o juiz submetido às incertezas do processo e às influências dos poderosos na definição do que vem a ser uma interpretação razoável. Direito, afinal, não admite certezas matemáticas. Fecha aspas. Aqui está um ponto relevante. O juiz Moro, também nesse caso, não confia na interpretação dos seus pares da palavra razoável. Além disso, sustenta que direito, afinal, não admite certezas matemáticas. À vista disso, deveríamos temer ainda mais o abuso de autoridade, pois entre a dúvida e a certeza matemática,
O juiz pode extravasar de forma totalmente aberrante a sua autoridade, a sua ideologia, a sua filosofia em detrimento do cidadão. Em síntese, o juiz Moro, a cujo trabalho, junto com os dos promotores da Lava Jato, não tenho poupado elogios, não parece muito preocupado com as raízes históricas do direito. Não estou tratando de definição de prerrogativas e deveres de funcionários públicos. Estou tratando exclusivamente de abuso de autoridade. A magistratura deve ter toda a liberdade na sua ação, exceto a de violar direitos da cidadania por abuso de autoridade. Essa é uma prerrogativa essencialmente civil, protegida pelo direito penal na relação do cidadão com o Estado. Nenhuma autoridade pública que exerça autoridade de forma competente e responsável, sem abuso, deve ou deveria se opor ao projeto de lei em tramitação. A alegação de que servirá para dar cobertura aos ricos e poderosos é infame. Com o perdão da palavra, é infame. Ao contrário, ela protegerá sobretudo o pequeno, aquele que só tem a lei para protegê-lo de uma autoridade arbitrária e opressiva. Aos meus pares do Senado, gostaria de perguntar com o coração aberto: a quem acham que estão defendendo ao se oporem de forma tão determinada ao projeto de abuso de autoridade? Aos pobres? Aos perseguidos por autoridades que abusam do poder? Ou aos promotores e aos juízes da Lava Jato que tendem a funcionar como uma casta acima do bem e do mal? Eu tenho elogiado e continuo elogiando a limpeza que a Lava Jato faz na política do Brasil. Mas os juízes não podem estar acima da lei. A lei é para todos. Todos os agentes públicos, todos os cidadãos. Esse é o espírito do projeto que eu estou apresentando. E aproveito o projeto do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao qual incorporo algumas ideias na forma do substitutivo. Espero, pelo Brasil, pelo avanço do processo civilizatório, que seja aprovado, apesar de jograis e apesar de artigos publicados em jornais que não me oferecem a possibilidade de contestá-lo. Não me dão o direito de resposta. Valeu, minha gente.